Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 9 de novembro, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Maristela Prilips, presidente da Associação Jacareiense de Diabetes, para conversarmos sobre o Dia Mundial do Diabetes, celebrado no dia 14 de novembro, e as atividades da associação aqui na nossa cidade. Bom dia, Maristela. Bom dia. Maristela, para começar, afinal de contas, o que é o diabetes e quais os tipos de diabetes? O diabetes é uma disfunção do nosso pâncreas. No tipo 1, ele não produz insulina nenhuma. E no tipo 2, ele ainda trabalha, mas com dificuldade, e a pessoa tem que tomar comprimido para estar estimulando ele a estar funcionando. E qual a importância da insulina? A insulina, ela pega o açúcar que está no nosso corpo, né, transporta para a nossa célula para poder dar energia para o nosso corpo. Sem isso, você não tem energia para fazer nada. Então, por isso que a insulina é muito importante. E como o nosso pâncreas não produz, no tipo 1 a gente precisa injetar as dosagens de insulina para poder ter o funcionamento do corpo. Então, deixa eu entender. Se o nosso corpo não produz essa insulina, a gente fica com excesso de açúcar no corpo. E as consequências disso? Então, quem não tem a insulina, você não tem ânimo para nada, você não tem energia, te dá muito sono e você pode entrar até num coma hiperglicêmico, chegando até a ter que ser hospitalizado para voltar ao nível normal a glicose no corpo. Então, quais são, assim, uma pessoa, ela pode ir desconfiando que ela tem diabetes, se ela tem muita letargia, se ela está muito cansada, muito devagar, como que ela consegue ir identificando isso antes de fazer o exame? Então, o corpo, ele quer tirar esse açúcar que está em excesso. Aí te dá uma sede, você bebeu água, você quer mais água, e você vai muito no banheiro também. Então, esse já seria um primeiro sintoma. O segundo sintoma, a vista começa a ficar turva. Então, são os principais sintomas que os três, né? Que é urinar muito, beber muita água e a vista também ficar turva. E os exames são simples, né, Maristela? São simples. Quem tiver dúvida pode ir na nossa associação. Você pega uma gotinha de sangue, em 5 segundos você tem o resultado. E aí, tendo o resultado, a vida muda. Infelizmente, é uma grande rotina. E os valores também, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles abaixaram os níveis porque está aparecendo muita criança diabética. Principalmente aqui em Jacareí, é alarmante o número de crianças que estão aparecendo com diabetes. Os valores da glicose em jejum é de 70 a 99. Após qualquer alimentação, até 140. Crianças, você falou isso, eu achei muito curioso. Por quê? Tem alguma coisa a ver com que a gente fala, tudo a gente põe culpa hoje na pandemia. Ah, foi a pandemia que causou isso. Ou não, é a alimentação dos pais? O que isso influencia? Então, a alimentação hoje em dia, infelizmente, até o nosso lema na associação é descasque mais e abra menos. Infelizmente, os produtos industrializados têm muita química, muita coisa que está fazendo mal. E você vê também muita criança, não existia criança com diabetes tipo 2. E hoje nós temos muitas crianças também com diabetes tipo 2 e muito obesas. Então, a obesidade, os pais já têm que ficar atentos que isso não é um bom sinal. Maristela, o diabetes, ele é adquirido ou ele também pode ter um fator genético? Ele tem fator genético. Certo, então algumas podem estar vindo de fatores genéticos. Sim. E outras pessoas podem estar adquirindo por essa alimentação mal controlada. Vamos supor um emocional que você passa também muito forte, também está ocasionando muita diabetes. A gente teve um caso de um garoto de 14 anos
que perdeu o tio e, passado 2 dias, ele foi internado com mais de 600 de glicose. Ele, pelo emocional, pela perda do tio, isso ocasionou o diabetes também nele. Então, o diabetes pode ser momentâneo, ele aparece num certo momento, depois ele vai embora. Ou ele continua? No tipo 1, infelizmente, no tipo 2, você consegue até reverter. Mas no tipo 1, infelizmente, o nosso corpo achou que a célula beta que produz a insulina era uma coisa do mal e destruiu toda a célula beta. Então, o nosso corpo não vai mais produzir. Aí, a gente que vai ter que fazer a vez do nosso pâncreas. No tipo 2, a pessoa até consegue reverter o diabetes, controlando, fazendo alimentação regrada, ele consegue reverter. Mas no tipo 1, é irreversível. Assunto interessantíssimo. Eu vou continuar a minha entrevista aqui com a Maristela, mas mudando um pouquinho de assunto, no dia 31 de outubro, a Guarda Civil de Jacareí inaugurou o novo canil, que vai ajudar nas operações táticas no município. A equipe da TV Câmara esteve presente e acompanhou todos os detalhes. Confira. No dia 31 de outubro, a Guarda Civil de Jacareí completou 63 anos de existência. E quem ganhou o maior presente foi a população. A GCM inaugurou o novo canil da cidade com o intuito de promover maior segurança para os munícipes. A Guarda Civil Municipal de Jacareí sempre foi muito respeitada. E trazer um canil para a nossa guarda fortalecer mais esse respeito da comunidade com a guarda e essa cultura de saber que a nossa guarda é muito atuante e trabalha em prol da segurança do município. Com isso, o canil vem fortalecer e nos ajudar a garantir mais a segurança na cidade. O canil conta com 5 cães da raça Pastor Belga de Malinois. A escolha foi feita devido à raça possuir o melhor faro para encontrar entorpecentes e pela capacidade de auxiliar no trabalho tático da GCM. 2 dos 5 cães já estão saindo em patrulhas com direito à viatura especial, a fim de otimizar o espaço para o cão. Segundo os membros da Guarda Civil, contar com esse tipo de auxílio facilita nas buscas na cidade. E o canil, na verdade, ele veio para agregar nosso trabalho na rua, que já trabalho operacional, e o canil ele vem para combater, ajudar a combater aí o tráfico, né, a procura de entorpecente, em conjunto com a Polícia Civil, em operações que já está fazendo, né, já vem realizando, na verdade. Então, o canil só vem a agregar. Inclusive, um dos cachorros nossos vai ser treinado para distúrbio, né, quando tiver evento de grande proporção, vai ser treinado para distúrbio. Então, vai ser de tamanha importância para a Guarda Civil de Jacareí nesse momento. Hoje nós temos 2 cães prontos, que são os cães de faro. Já prestaram apoio para a Polícia Civil, para agrupamentos da Guarda Municipal, no combate ao tráfico de entorpecentes, né? Já foi feita apreensões de entorpecentes e o combate do tráfico. E os cães de proteção estão sendo treinados para controle de distúrbio civil, manifestações, abordagens, para essa finalidade. O evento contou com a presença de vereadores da cidade. Dentre eles, a vereadora Sônia Patas, da Amizade, reconhecida pelo seu trabalho voltado para a causa animal, foi nomeada como madrinha do canil. A parlamentar comentou sobre a importância da inauguração e falou sobre a emoção pelo reconhecimento. A importância é que a gente vê nas outras cidades, né? Algumas cidades que já tem canil já mostra a importância aí, né? Em ajuda as pessoas em geral, em acidentes, em encontrar pessoas desaparecidas. Então é muito bacana. Nossa, eu tô até emocionada, você viu, de saber que a nossa cidade pode contar agora com canil, né? Que vai aí ajudar muito o município. O olhar voltado para a segurança da cidade reforça o sentimento de que sempre há alguém zelando para que tudo corra bem. Muito legal isso, né? Eu acho incrível colocar esse pessoal que tem essa capacidade de colocar os animais para trabalhar em favor da população, para ajudar, e os animais fazem isso se divertindo ali, né? Para eles é uma brincadeira. Maristela, eu continuo aqui com a Maristela Prílipes, presidente da Associação Jacareense de Diabetes aqui de Jacareí. Maristela, geralmente, quando a gente pensa em alimento doce, a gente pensa no alimento que contém o açúcar refinado. E aí, comumente, os leigos como eu, né, pensam assim, então eu não posso comer, por exemplo, o chocolate, a bala, né, o bolo, aquilo que tem açúcar refinado. Mas para o diabético, não é só o açúcar refinado que afeta a vida dele, envolve também o açúcar natural, é isso? Sim, qualquer tipo de açúcar. O pessoal acha assim,
o mascavo, qualquer tipo de açúcar, ele interfere no controle do nosso diabetes. E assim, a gente não é proibido, a gente pode comer, mas tudo moderadamente. Isso inclui o açúcar das frutas, Sim. Isso inclui o carboidrato, os alimentos que não são doces, mas que contêm massas. Sim, e as pessoas têm mania assim de comer macarrão com arroz, né? O arroz, a absorção é muito rápida dele. Juntando o arroz e o macarrão, então ele sempre fala assim, ou você come um ou outro. A batata também, todas as batatas, a absorção também é muito rápida. Então, se você vai comer um purê de batata, você não come o arroz, ou um ou outro. Ou se você quiser comer os dois, então um purê você tem que comer uma quantidade bem menor para não subir tanto a glicose. E as frutas, então, a gente não pode achar que a fruta está liberada. A fruta é açúcar natural. A fruta também tem que ter um controle. Também tem que ter o controle. Mas aí a nutricionista vai fazer, né, a adequação assim, da alimentação da pessoa. Por dia a gente pode comer 3 frutas, mas não as 3 ao mesmo tempo, porque tem a frutose que vai estar subindo. Então, vamos supor, eu posso comer 3 frutas, mas intercaladas. Marcela, e esses alimentos que são ditos como zero açúcar, né? Você vai comprar agora fase de Natal, panetone zero açúcar. Isso também, então, não pode. Então, o zero, assim, a gente pode, mas a gente tem que, se a gente olhar atrás, às vezes nem compensa comer o zero, porque ele tem muita gordura também que faz mal pra gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar o rótulo, porque às vezes tem muitas coisas que vão alterar demais a glicose. Ele é zero e as pessoas acham assim, porque é zero, posso abusar. Não, também tem que tomar o máximo de cuidado. Eu estou entendendo, então, que a pessoa descobriu que ela tem diabetes, a vida dela, ela vai ter que tomar cuidado com praticamente tudo que ela vai comer. Além de alimentação, o que é mais que o diabético precisa tomar cuidado? Então, os alimentos de absorção assim rápida, né? Mas do resto, a gente, que nem muitas pessoas você fala das verduras. E tem pessoas que não gostam e as verduras a gente pode abusar que não sobe tanto a nossa glicose. Legumes nem tanto? Nem tanto. Só as folhas mesmo? Isso. O que acontece naqueles casos que a gente vê que a pessoa precisa chegar a amputar membros? Então, olha, a amputação é mais no diabético tipo 2. No tipo 1, é muito difícil acontecer a amputação. Só repete para mim o que seria o tipo 2. Então, o tipo 1 é o que o pâncreas não funciona e ele tem que injetar insulina. O tipo 2 é que o pâncreas ainda produz a insulina, mas com dificuldade, e aí você precisa tomar o comprimido. E o diabetes, infelizmente, ele não dá os sintomas, ele vai sendo uma bola de neve, ele vai acumulando, acumulando. Quando ele estoura, infelizmente, as consequências são irreversíveis no diabético. Que pode ser a amputação de membros, a amputação dos membros, cegueira. A cegueira e a hemodiálise. E a hemodiálise, olha só. Mas para chegar na hemodiálise, é uma pessoa que mantém o diabetes super descontrolado. Controlando é uma vida normal. Mas se a pessoa não controla, vive no 400, 500, uma hemoglobina glicada de 10, 12 é altíssimo. A hemoglobina para a pessoa que tem diabetes, a gente tem que estar em torno de 6,5, 7. Uma pessoa deixar em 10, 14, aí a pessoa, infelizmente, a primeira coisa é os olhos, porque vai rompendo todos os vasos dos olhos e depois chega a hemodiálise. Olha só, eu tô ficando com medo, eu já vou sair daqui, já vou fazer um teste de diabetes, Marcela. Não, mas por isso não, nós vamos, terminando os eventos, aí eu marco pra gente vir aqui na Câmara fazer um dia de teste. Muito bem, vamos fazer o testezinho. E agora, eu tô aproveitando para já tirar todas as minhas dúvidas. Por exemplo, o diabetes gestacional. A mãe que está ali durante a gestação teve diabetes, essa diabetes foi naquele momento ou ela também abre uma janela para ela desenvolver isso? Então, muitas mães conseguem reverter o quadro,
Mas na gestação acontece, então, são 3 tipos, né? O diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Então, vamos supor, a mãe fica somente no momento da gestação, passado a gestação, o diabetes pode sumir. Em algumas, ele pode ficar grave e a mãe ficar diabética. Mas em muitas, ele desaparece. Enfim, alguma coisa que traz um alívio para a gente. Mudando um pouco de assunto, a Câmara Municipal de Jacareí realiza na segunda-feira, agora dia 13, a audiência pública para tratar do projeto de lei orçamentária anual, a LOA de 2024, de autoria do prefeito Isaías Santana. Segundo a lei orçamentária anual em tramitação na Câmara desde 29 de setembro, o orçamento para o ano de 2024 está estimado em 1.820 bilhões. O evento ocorre às 18h30 no plenário da Casa e será aberto ao público e transmitido pela TV Câmara. E olha só, 11 alunos da Rede Estadual de Ensino de Jacareí passaram para a fase internacional das Olimpíadas de Astronomia. Agora eles vão representar o Brasil na nova etapa. Confira detalhes na reportagem. De Jacareí para o mundo. 11 estudantes da Rede Estadual de Jacareí passaram para a primeira fase internacional das Olimpíadas de Astronomia, que será realizada de maneira online. Agora, eles vão representar o Brasil e são motivo de orgulho para aqueles que sempre estiveram ao lado deles. É muito bom você ver o brilho no olhar do aluno, você ver esse entusiasmo dele em fazer a prova, em descobrir novas possibilidades e, de repente, ele descobrir que ele ganhou um prêmio, quando ele não esperava que ele ia ganhar esse prêmio, né? Ele descobrir que ele é capaz, que ele pode, que ele tem potencial. Isso é para todos. A experiência de participar das Olimpíadas e conquistar a medalha vai ficar marcado para sempre na vida pessoal e acadêmica de cada um. Eu gostei bastante, me incentiva bastante a continuar estudando no futuro, a tentar ir para uma faculdade boa, etc., porque eu vejo que eu tenho potencial para isso. Realizar a prova já é muito significativo, muito gratificante. Passar ainda, então, me deixa muito extasiado. Participar disso é muito bom. Eu agradeço à Olimpíada por proporcionar esse tipo de experiência. E a professora Marli, né, daqui do Silva Prado, ela sempre vem falando assim pra gente fazer novos projetos, né, tá participando, se engajar assim no ambiente, né, escolar. E ela vem falando que isso abre muitas oportunidades pra gente, enfim. É uma coisa muito boa para o nosso currículo. Então, todo mundo da sala, né, participou, ela está sempre incentivando a gente. E aí foi daí, eu nem esperava, na verdade, que eu fosse conseguir, sabe, passar para a próxima fase, enfim. Mas fiquei muito feliz. A expectativa é de que o número de classificados cresça nos próximos anos. Isso só será possível com a ajuda de toda a comunidade escolar. A expectativa é cada vez maior, porque nós tivemos a pandemia que atrapalhou um pouco, afastou um pouco esse contato com os alunos e dificultou de certa forma esse trabalho, mas é um trabalho crescente. Então eu acredito que nos próximos anos mais escolas vão estar participando, mais alunos se destacando. A minha expectativa é que para o próximo ano nós tenhamos mais medalhistas, mais possibilidades, mais oportunidades, porque cada Olimpíada, não só essa do OBA, como a da OBMEP, como a do CUCO, que nós temos medalhistas também, dá para eles uma gama de possibilidades de aprendizado e de ferramentas para que eles possam incluir no currículo deles. Nós temos alunos sensacionais, temos professores sensacionais e temos diretores que abraçam. Então isso é uma educação de excelência que a gente busca. Hoje, em especial, a Olimpíada de Astronomia, que não é mais a Olimpíada Nacional, agora já passou para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Imagina a mudança na cabeça desses jovens que passaram para isso, mas teve um professor atrás, teve um diretor atrás. E vão contar para os colegas o que aconteceram, quem sabe eles conseguem incentivar para que outros façam a mesma coisa, para a gente ter o dobro de alunos o ano que vem. Parabéns aí para os 11 alunos que passaram na prova do OBA, as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. E eu estava até comentando aqui com a Maricela que eu não sabia, mas os alunos que fazem essa prova, o OBA, eles podem ir acumulando, guardando esses certificados e as medalhas. E isso é importante para a carreira deles. Eles podem até ingressar em algumas universidades com uma pontuação menor no vestibular e alguns, dependendo da pontuação, nem precisam prestar vestibular porque tem essa pontuação das Olimpíadas acumuladas aí. Maricela, vamos voltar aqui para o nosso assunto.
então eu fiz o teste e eu me descobri diabética. O que eu devo fazer a partir de então? Em primeiro lugar, procurar um endocrinologista. Ele vai pedir outros testes para ver, né? Que nem, vamos supor, até 141 você já está uma pré-diabética. Através da alimentação você consegue controlar e reverter. Se você fizer a ideia 200, você já está diabética. Então aí o médico já vai entrar com medicamento, tudo para poder estar controlando e normalizando aí o diabetes. O medicamento, ele é aquele, você falou de comprimido. Ele então não precisa ser necessariamente injetável ou depende de cada tipo? Não, então, aí, como eu falei, no tipo 2, o pâncreas ele está produzindo, mas com dificuldade, aí ele usa o comprimido para estar estimulando o pâncreas a estar trabalhando melhor. No tipo 1, e no tipo 1 a pessoa nem, dependendo, no diabético tipo 2, que não fez o controle, o pâncreas aí para totalmente, né? Totalmente ou ainda está funcionando. Aí entra com a insulina mais o medicamento. Certo. Como é que fazem os pais quando descobrem que a criança é diabética? Nossa, assim, infelizmente ainda tem muito mito, muita coisa errada. Os pais acham que é o fim do mundo, que o filho vai morrer, não é nada disso. É uma série de regras que tem que fazer. Até a nossa Santa Casa aqui de Jacareí, o Dr. Luiz Márcio, eu achei muito lindo que ele ouviu o que eu falei. Vamos supor, as enfermeiras, elas que fazem a ponta de dedo, elas que aplicam a insulina. Na nossa Santa Casa, a primeira vez os pais ainda estão abalados, mas depois do segundo dia, eles já vão pegando os pais e deixando eles aplicarem a insulina no filho e fazendo a ponta de dedo para os pais, quando saírem do hospital, poder manter a rotina com o filho. Porque, imagina, você está no hospital, a enfermeira que está fazendo tudo. Quando você vai para casa, como que você vai fazer? Então, eu achei um trabalho muito lindo que a nossa Santa Casa aqui de Jacareí faz quando internam crianças diabéticas e para poder seguir a rotina. E aí, né, alimentação, o controle, é uma série de rotinas que o pai tem que seguir com a criança. A gente costuma falar assim, quando vê uma criança comendo, eu falo para os meus filhos, né? Você está comendo muito doce, você vai ficar diabético. Isso é verdade? Então, tudo depende. Aí a gente tem que ver quantas pessoas na nossa família tem. Vamos supor, se os avós tiverem, então já tem uma tendência para o filho poder ter. E aí, isso aí também seria um mito, né? É uma ameaça, é uma maneira de ameaçar. Sim, é uma ameaça, mas hoje, vamos procurar, assim, se as pessoas souberem, né, tem um refrigerante, meu Deus, o tanto de açúcar que ele tem, e ele faz muito mal. Não era melhor a gente ter um suco do que o refrigerante, que tem muita química, sódio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente está ingerindo. A alimentação é tudo, né, Sim. Maristela? Se a gente soubesse o valor da alimentação, a gente conseguisse ter essa disciplina, porque de repente eu penso assim, vou diminuir o açúcar e coloco o adoçante. O adoçante também, acho que de repente está fazendo tão mal quanto um açúcar de outras maneiras. Então, o adoçante, a gente tem que cuidar. Tem algumas pessoas assim que não colocam gotas, espirram. Tudo que é excesso faz mal para todo mundo. Eu uso adoçante desde os meus 4 anos de idade e até hoje eu não tive problema nenhum. Então, tudo independente do adoçante? Independente do adoçante. Então, tudo depende. Tudo que for em exagero não vai fazer bem para ninguém. E se as pessoas seguissem a alimentação dos diabéticos, a vida de todo mundo seria bem melhor. É isso aí. Maristela, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho aqui dos vereadores e vai acompanhar mais um episódio da série Jornada 60+. A gente volta já.
Já estamos de volta e a gente volta conferindo os trabalhos realizados na 37ª sessão ordinária do ano. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, falou sobre segurança pública em Jacareí. Ele citou vários casos de violência que ocorreram em alguns bairros do município, como o 1º de Maio e o Igarapés. Veja como foi. Mais uma vez, eu trago para essa casa o tema segurança pública. Na última sessão, eu falei bastante sobre os atos de vandalismo, de criminalidade ali na região oeste, especificamente no Esperança, na Escola Ricardina. Passada uma semana, problemas frequentes no 1º de Maio, em toda a região, escola sendo invadida. Então nós precisamos unir forças dentro dessa casa para ajudar essa comunidade, esses professores e alunos que estão desesperados. Está sendo muito frequente. Nos últimos tempos, a gente tem percebido que os índices têm se elevado bastante. Por isso, eu solicito o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras dessa casa para a gente atender o 1º de Maio, Igarapés e toda aquela região que precisa de nós. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, comentou um pedido de informações sobre a falta de alguns medicamentos na rede pública de saúde. O parlamentar cobrou uma posição do governo do estado. Confira. Quero deixar também o meu voto favorável a esse pedido, até porque o governador Tarcísio Gomes de Freitas, ele é do nosso partido, o partido que eu faço parte, que o vereador Hernani Barreto faz parte também do Republicanos. Quero deixar aí o meu voto favorável, Flavinho, até porque nós temos que cobrar para que a nossa população tenha esses medicamentos. E como disse o vereador Hernani Barreto, bem colocado, alguns medicamentos simples estão faltando também na cidade de Jacareí, que é uma responsabilidade do município.
Então, que a responsabilidade do Estado seja cumprida, que a do município seja cumprida também. E o vereador fez uma colocação sobre as benfeitorias que o governador trouxe aqui para o Vale do Paraíba. É muito importante ressaltar essas benfeitorias também, né, em São Sebastião. Casas mobiliadas entregue à população que passou por tragédia. Mais sobre as sessões ordinárias dos trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com a Maricela Prílipes, presidente da Associação Jacareense de Diabetes, e convido você, espectador, para que também apresente as suas perguntas. Maristela, o vereador ali, Rogério Timóteo, comentou sobre os medicamentos que são enviados pelo governo do estado e que estão em falta aqui em Jacareí. Você comentou que você também passou por essa situação de ter um medicamento em falta. Sim, e assim, eu uso a bomba de infusão de insulina, né? E ela funciona com um sensor. Sem o sensor, vamos dizer, a bomba não... Assim, se eu tiver uma hipoglicemia com o sensor, ela trava para não injetar a insulina. E sem o sensor, eu estou correndo o risco de poder entrar em óbito, porque não tem. E a prefeitura deixou a gente praticamente 2 semanas sem os insumos para poder a monitorização do nosso diabetes. E assim, o diabético não pode ficar 1 minuto sem insulina. Eu fiquei sabendo de caso de pessoas que foram internadas por não ter a insulina para tomar. Triste isso, né? E aí sai muito mais caro para o município uma internação do que ter comprado a insulina. Isso que a gente não entende. Maristela, eu queria voltar um pouquinho para a sua história, que eu soube que você descobriu isso bem quando você era criança e demorou e foi muito sofrido para você descobrir. Queria que você contasse aqui de maneira rápida, porque muitas pessoas podem se identificar com a sua situação. Então, quando eu fiquei diabética, não se falava muito, né? Não se tinha muita informação. E eu dormia muito, porque como eu não tinha energia, né? Eu dormia muito. Aí um dia eu estava muito mal, né? Minha mãe me levou para o hospital. Aí o médico até xingou ela, falou que eu estava desidratada e eu fui internada. Aí no hospital, cheguei lá, como eu estava desidratada, me ligaram em glicose. Aí eu entrei em coma. Aí, depois de 4 horas internada em coma, eles foram fazer o exame de sangue porque não tinha de ponta de dedo. E o exame demorava de 4 a 8 horas para chegar. Quando chegou o resultado do exame, eu estava com 1.500 de glicose. Aí os médicos chamaram... O normal é? É de 70 a 99. E após qualquer alimentação, 140. Você estava com 1.500? 1.500 e estava em coma. Aí os médicos ligaram para minha casa e falaram para meus pais que era para ir urgente lá, que eu era diabética e estava morrendo. E o pânico? Aí meus pais entraram em desespero, mas aí eu fiquei, graças a Deus, 3 dias só e saí do coma. E hoje tô aqui firme e forte e lutando para que outras pessoas não venham a passar por tudo que eu passei. Por isso a importância da informação, né, Sim. Maristela? Como que vocês divulgam o trabalho da associação? Nas rádios, na televisão, quando a gente tem oportunidade. E eu não sabia, a nossa associação é muitíssimo elogiada. Os endocrinologistas conhecem a gente, muitos médicos, e nós somos muito procurados. Inclusive, aqui do Vale, nós somos a única cidade que tem uma associação do Vale do Paraíba. E aí, as outras cidades vêm procurar aqui a nossa orientação. Vocês têm perfil nas redes sociais? Alguma coisa Tem assim? no Facebook, né, e no Instagram. Que é a Associação Jacareí? No Facebook está Associe Jacareense Diabéticos. Tá, okay. Mas é só colocar Associe, já aparece o nosso Instagram e Facebook. Então procure mais informações sobre isso, porque divulgação, comunicação sobre diabetes é essencial e a gente pode aí, se a gente não tiver, a gente pode ajudar outras pessoas. E o fim de semana está chegando, teremos cinema, teatro e jazz. Então, para não perder nada, se liga.
O final de semana chegou, teremos cinema, teatro e jazz. Então, para não perder nada, se liga! Na sexta, vamos ter a exibição do filme Selma, Uma Luta por Igualdade. O filme narra a luta de Martin Luther King em busca do direito ao voto dos afrodescendentes nos Estados Unidos. A sessão ocorre às 19h30 na Sala Mário Lago. No sábado, vamos ter o espetáculo Retaliação, Um Talho no Tempo. A peça reflete sobre as amarras invisíveis que aprisionam as mulheres. O espetáculo vai acontecer às 20 horas na Sala Mário Lago. E no domingão vamos ter muita música com o projeto Jazz Caboclo. O show acontece no Viveiro Municipal às 15 horas. A programação completa você confere no site ou nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana. E a Prefeitura de Jacareí vai realizar a grande final da gincana Matematicando ODS. No próximo sábado, as escolas apresentarão no dia atividades relacionadas ao tema com 6 desafios para serem realizados durante o evento. No final da gincana será realizada a premiação. Além dos troféus e medalhas para os agentes ODS, alunos que irão representar a escola na final realizando as provas surpresas, serão entregues prêmios para cada posição. O evento acontece das 8 ao meio-dia no Educa Mais Centro. E as instituições de longa permanência são locais voltados a prestarem auxílio necessário para pessoas idosas. Entenda mais sobre os graus e diferenças na reportagem. Cuidar da pessoa idosa é muito mais que um ato de amor. Quanto mais o tempo passa, maiores são as dificuldades em se ter autonomia suficiente para realizar simples demandas do dia a dia. Sabendo disso, as casas de idosos fornecem o suporte necessário para garantir aos moradores os cuidados de maneira individualizada. Cada idoso necessita pela vulnerabilidade dele, necessita de cuidados diferentes, né? Então, existe o centro de convivência, seria para idosos com menos necessidade de cuidados, né? E o Instituto de Longa Permanência, a instituição de longa permanência, seria para idosos que já têm mais necessidade de cuidados, então estão mais vulneráveis, ou na saúde, ou na questão mesmo social. As ILPIs, instituições de longa permanência, acolhem idosos que necessitam de maiores cuidados. Tais cuidados variam entre os graus 1, 2 e 3. Cada grau possui a sua complexidade e contam com necessidades específicas. O idoso, por exemplo, de grau 1, ele deambula, né, sozinho, ele anda sozinho, ele se alimenta sozinho, tem uma dinâmica mais confortável, toma banho sozinho. Então, o grau 1 é aquele idoso mais independente, que tem um contexto familiar, tem as visitas, mas ele é independente. O grau 2 é quando ele tem algum outro tipo de limitação, um pouco a mais, do que às vezes ele pode até ser um cadeirante, não ter a deambulação, mas não precisa fazer um uso de dieta, enfim, ele tem outras ações que ele é semi-independente ou semi-independente, né? Daria para a gente colocar assim. O grau 3 é considerado o último estágio e também é o que necessita de maior investimento. Os idosos que se encontram nessa faixa precisam de cuidados especiais e que devem ser tratados como prioridade. Apesar da complexidade, o município de Jacareí apresenta dificuldades na hora de custear as estadias daqueles que necessitam desse olhar mais caridoso. A dificuldade, quando a gente fala no grau 3, já é um idoso que ele precisa de, às vezes, enfermagem o tempo todo, precisa de dieta, às vezes ele não consegue se alimentar sozinho, não consegue alistar um grau de feridas, às vezes muito machucado, requer muitos cuidados, às vezes intensivo 24 horas. Então, o que fica caro, né, esse custo maior do grau 3, é porque ele exige mais profissionais para cuidar, mais dietas, mais fraldas, por exemplo, mais medicações, mais curativos. Então, tudo isso tem um custo maior para a entidade. Para proporcionar maior qualidade de vida, as ILPIs precisam passar frequentemente por manutenções. Segundo a coordenadora da Associação Humanitária Amor e Caridade, Lúcia Fortes, as adequações são trabalhosas, tendo em vista que o lar hoje acolhe 56 idosos, sendo que 6 se encontram no grau 3. O que acontece é assim, como a instituição é muito antiga, os quartos são muito grandes. Nós temos quartos com mais de 10 camas. E a gente
anualmente precisa do alvará da vigilância sanitária. E ele sempre vê que a gente está fazendo melhorias, mas não tinha muito como mudar essa realidade. E de uns anos para cá, a vigilância solicita que os quartos sejam com 4 camas, que fica melhor, a gente também entende que é melhor, mas nós não tínhamos muito como fazer. Desde 2015, a gente começou um projeto Revitalizar Juntos. Esse projeto tende a transformar os quartos em quartos menores, com 4 camas. Ainda há muito trabalho a ser feito e o caminho para promover maior qualidade de vida leva tempo. A esperança é de que, com o passar dos anos, Jacareí forneça cada vez mais condições para que os idosos realmente vivam a melhor idade. É isso aí, considerando que eles vivam a melhor idade, considerando que também que dentro de pouco tempo iremos dobrar a população de idosos no Brasil e aqui em Jacareí. Eu continuo aqui com a Maristela. Maristela, estamos chegando ao final do nosso jornal e vai ter um evento sábado, eu queria que você divulgasse aqui pra gente. Então, sábado nós vamos ter o nosso evento aqui em Jacareí do Dia Mundial do Diabetes. Nós vamos estar lá na Praça dos Trilhos, né, na Rua Barão 122, em frente à Sala Mário Lago. E nós vamos ter muitas coisas na praça. Exames de glicemia, aferição de pressão. Vamos ter o pessoal da Nestlé com produtos para os diabéticos, explicando, né, os produtos que eles lançaram. E vamos ter também a doutora Renata Calderaro, os que forem diagnosticados. A doutora vai estar lá dando orientações e os casos graves vão ser encaminhados para o nosso pronto-socorro. Maristela, muito obrigada pela sua participação aqui. Se você, espectador, ficou em dúvida, acha que pode ter diabetes, compareça ali no sábado. Qual horário mesmo? Vai ser das 8h30 até 1h da tarde, a gente vai estar lá na praça. Das 8 a 1h ali na praça, na frente da Sala Mário Lago, e faça seu examezinho, confira, conheça pessoalmente a Maristela Prílives, presidente da Associação Jacariense de Diabetes. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, uma ótima quinta-feira e até mais. Thank you.